compartilhar com a igreja hoje uma palavra de Isaías 43, de 1 a 5. Isaías 43, de 1 a 5. Vou fazer uma oração enquanto os irmãos acham. Senhor, Pai amado, todo-poderoso, em nome de Jesus, nos reunimos, meu Pai, na Tua presença hoje. Agradecemos, meu Pai, porque se aqui estamos é porque o Senhor permitiu esse dia. O Senhor preparou esse dia para cada um de nós. O Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de aprender mais de Ti. Obrigada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Peço ao Senhor, abençoe cada vida aqui presente, que a palavra do Senhor venha frutificar em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos lá então, Isaías 43, 1, 5. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Então, irmãos, essa palavra tem falado comigo bastante nesses dias, porque eu vejo aqui uma declaração profunda de amor de Deus, né, para as nossas vidas, entendendo que nesse período aqui, Israel, né, na verdade, o profeta Isaías, ele profetizou isso daqui bem antes do exílio de Israel na Babilônia. Então, Isaías viveu lá em Jerusalém bem antes do cativeiro. E na época do Império Assírio. E as profecias do profeta Isaías alertavam o povo, né, sobre o julgamento de Deus. Então, sempre que o povo estava lá em pecado, sempre Deus levantava um profeta para tentar abrir os olhos do povo. Então, Isaías foi um desses profetas que tem várias profecias dele, né? Mas essa aqui do capítulo 43 é uma profecia que, apesar dela ter sido feita bem antes do povo do exílio, mas ela fala de um tempo de dificuldade que Israel ia estar passando, né? Ela fala de esperança para o povo, que apesar do povo estar passando por aquela dificuldade, para ele ter esperança, né? Então, leva essa esperança para o povo enquanto estava no exílio, né? Décadas antes até. Então, o profeta lembra o povo que o povo foi escolhido por Deus. Deus escolheu esse povo. E que mesmo em meio ao sofrimento, à dificuldade que o povo estivesse passando, que o Senhor estaria lá para estar protegendo, e no momento certo, no momento oportuno, o Senhor ia trazer esse povo de volta. O Senhor ia reunir esse povo, ia trazer. Então, quando ele fala aqui que da mesma forma que ele dará o Egito, então ele faz menção de quando tirou o povo do Egito, né? Então, assim, é uma profecia que retrata o amor de Deus por aquele povo naquele tempo.
Então, Deus promete abrir caminhos no deserto, terra seca, e Deus fala do controle dele, que ainda que o povo tivesse passando aquela dificuldade, aquele momento, Deus não desamparou aquele povo, né? Deus estava ali, suprindo as necessidades, Deus estava olhando, né? E também, aqui nesse capítulo, né, então, após a queda de Jerusalém, milhares de judeus foram enviados para a Babilônia. Eles viviam lá na Babilônia como cativos, né? E uma terra distante, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, uma cultura de muitos deuses, uma identidade diferente. E naquele povo, o povo tinha uma crise de identidade, tinha medo, um sentimento de abandono. Então, ali também nesse texto, ele meio que antecipa que Deus vai trazer uma pessoa para libertar aquele povo, que naquela época do exílio babilônico, Deus usou o Ciro, né, o grande Ciro, para derrotar os babilônios, para permitir que o povo retornasse para a Judéia, né, para Judá, e reconstruísse a nação. Então, ali o profeta, nessa profecia, ele está comparando a libertação do povo da Babilônia, de quando saiu do Egito, e também ele dá um prelúdio. Vemos nos dias de hoje, envoltos numa cultura diversificada, com menção a vários deuses diferentes, que nós temos que nos manter firmes aqui, sabendo que o Senhor não nos abandonou, que Ele, apesar de todos, de repente, situações difíceis que passamos aqui, o Senhor, Ele está nos lembrando. Ele nos lembra de que devemos acreditar, de ter esperança, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco. Então, ali, principalmente no começo do capítulo, quando o Senhor diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando o Senhor fala, não temas, né, Deus fala assim: acredita em mim, não tenha medo, por mais difíceis que sejam as situações. Não tenha medo, confia em mim, eu estou no controle de todas as coisas. E o Senhor diz: eu te remi, né? Refere-se à redenção e ao resgate do povo. Da mesma forma que ali naquele tempo o Senhor resgatou o povo que estava no exílio da Babilônia, também hoje o Senhor, através de Jesus Cristo, o Senhor vem nos resgatar. O Senhor vem nos tirar do meio de tudo isso que é um caos, que é esse mundo, que é as adversidades que temos, que são situações difíceis que vivemos. Então, o Senhor nos chama pelo nosso nome, né? O Senhor diz: chamei-te pelo teu nome. Mostra o cuidado pessoal que Deus tem com cada um de nós, que o Senhor nos conhece. Ele nos garante, Ele nos conhece na nossa intimidade, naquilo mesmo que uma pessoa que convive conosco todos os dias não nos conhece, mas o Senhor nos conhece. E o Senhor também declara: tu és meu. Né? Quando o Senhor fala isso, né, é uma declaração de identidade, de pertencimento. Ele diz: vocês me pertencem. Não fuja de mim, é como se o Senhor falasse isso: não fuja de mim, você me pertence, você é meu. Então, o Senhor nos garante o cuidado, proteção, mesmo diante das dificuldades que passamos. Então, irmãos, nós podemos entender que aqui nesse mundo que vivemos, né, chamado terra, que aqui não é a nossa casa. Da mesma forma que o povo de Israel foi em exílio para a Babilônia e viveu lá por um tempo, até que o Senhor levantou
um libertador no meio daquele povo. Na época lá era Ciro o Grande. Nós aqui, numa comparação, nós estamos aqui vivendo num tempo, num lugar que não é a nossa casa, a nossa morada definitiva. Então, esse lugar que nós vivemos, que convivemos, chamado terra, não é a nossa casa celestial. Nós estamos aqui como que num exílio, passando um tempo. Talvez nós nem quiséssemos estar aqui, né? Muitas vezes a gente tem vontade de que o Senhor nos leve para fugir de algumas situações. Às vezes nós passamos por dificuldades, enfim, diversas, cada um com as suas, seja ela familiar, saúde, financeira, relacionamentos, enfim, cada um com as suas dificuldades. Nós estamos aqui convivendo com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Nós somos expostos a diversas crenças que até que o Espírito Santo nos toque, até que o Senhor Jesus nos toque e faça-nos entender que Ele é o único Senhor, o único caminho, a verdade, a vida. Até antes disso, nós até nos confundimos com tamanha informação que nós temos aqui, né? Eu lembro bem que eu não nasci num lar cristão da forma que eu sou hoje, que eu tenho essa crença hoje. A minha família era uma família que tinha outra crença. Até que chegou um ponto que minha mãe foi tocada e a partir dali aquilo foi semeado ali na nossa casa, na nossa vida, e os nossos olhos foram se abrindo. A partir do momento que nós fomos buscando o Senhor, fomos buscando a leitura, a meditação na palavra, buscando conhecimento, os nossos olhos foram se abrindo. Então, ali, para nós, para a nossa família, foi um resgate. Assim somos nós aqui hoje. Né? Nós vivemos aqui, mas não devemos viver como que apegados às coisas daqui, desse mundo. Temos que viver, mas não podemos ser muito apegados. Então, por diversas vezes, passamos por situações que nos entristecem, que nos desnorteiam, nos tiram assim do nosso chão. Mas, quando nós temos a certeza no nosso coração de que Deus está no controle de tudo, nós conseguimos passar por tudo, por toda a dificuldade, por toda a ventania, porque sabemos que Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele nos conhece melhor do que qualquer um, do que a nós mesmos. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Por mais que Ele permita que passamos por situações, assim como Ele permitiu que o povo fosse para o exílio, né, o povo de Israel fosse exilado, muitas vezes o Senhor permite que passemos por situações ruins, ao nosso ver, como forma até de nos disciplinar, como forma de nos fazermos entender, ou para quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, para nos tirar do pedestal, para sabermos que Ele está no controle de tudo. Então, o Senhor, Ele está sempre declarando o seu amor por nós através das Escrituras, né? Ele declara o seu amor através do sacrifício que o Senhor Jesus fez. O Espírito Santo que foi enviado para estar aqui nos ajudando, nos auxiliando. Ele direciona a nossa vida, Ele nos ajuda, nos orienta, até que nós possamos voltar para a nossa morada, a morada que o Senhor foi preparar, que o Senhor Jesus disse: eu vou para junto do Pai preparar a morada para vocês. E até que o Senhor venha nos buscar, é aqui que temos que viver, que conviver, sabendo que vai ter o diferente, mas temos que ter a consciência em quem nós temos crido, em quem tem nos sustentado, em quem tem permitido as coisas. Porque se alguma coisa acontece, é porque o Senhor tem permitido. Talvez não devemos assim aceitar e falar: ai, porque a minha vida é infeliz por isso, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor não me ama. Talvez o Senhor está querendo tratar com cada um no seu íntimo, no seu interior. Então, que possamos, irmãos, viver cada dia da nossa vida na certeza de que o Senhor está conosco. Por mais que Ele permita estarmos aqui
vivenciando situações difíceis, o Senhor, Ele diz, eu te chamo, né? Ele diz assim, que nós pertencemos a Ele. E Ele nos diz, não tema, pois eu te resgatei, e eu chamei pelo nome, e você é meu. Né? Eu acho essa uma declaração linda da parte do Senhor, porque mostra o amor do Senhor por nós e que nós pertencemos a Ele. Nós só precisamos entender, saber e assumir o nosso lugar de pertencimento diante do Senhor. Assumir que nós somos filhos do Senhor, nós somos separados para Ele. Quando temos essa certeza, nós conseguimos enfrentar situações que chegam até nós, com certeza de que o Senhor está conosco, independente de qualquer coisa, independente do que acontecer, que tudo é para a honra e glória do nome dEle. Então, irmãos, essa é a porção da palavra do Senhor que eu trouxe para a igreja hoje. Que o Senhor abençoe, cada um guarde e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Se estou triste,